tudo que nós mais vemos, ouvimos, sentimos ou experienciamos no dia a dia vai nos tornando quem nós realmente somos. Vai nos aproximando do nosso objetivo ou vai nos distanciando dos nossos objetivos também. Então, sabendo que a gente tem esse superpoder, que às vezes não é tão usado assim, em você se colocar no seu próprio ambiente mental para chegar nos teus resultados, por que não todos os dias a gente fazer um esforço logo no início do dia para se colocar nesse ambiente? Talvez hoje, onde você está no ambiente físico, você tenha pessoas ao teu entorno que te incentivem, que te motivem, que acreditam muito em você, que são aquela inspiração que você precisa no início do dia. Talvez você não tenha. Talvez você não tenha fisicamente, mas você pode ter mentalmente. Coisas que vão te incentivar a avançar cada vez mais. A nossa dose do dia, ela diz bem assim: aquilo do que você se alimenta, você se torna. O contrário também é válido. Se às vezes você está em um ambiente muito bom, mas o teu mental, ele tá destruído. O teu mental tá cheio de questionamentos, de inseguranças, de medos. Você também não avança. Você também não se torna aquela pessoa que você gostaria de se tornar. Então, o ambiente físico não é o principal responsável por você chegar nos seus resultados ou não. Por você se tornar aquela pessoa na melhor versão possível que você imagina ou não. É muito mais do ambiente mental. E como que a gente cria esse ambiente, né? Nós não nascemos com ele. Nós não nascemos já acreditando muito em nós, com muitas habilidades. Nós já nascemos com algo que nós carregamos, né? Da nossa própria genética. Coisas que a gente traz, comportamentos do pai, da mãe, dos outros antepassados também. Mas ao longo do nosso caminho, da nossa vida, a gente mesmo vai criando um novo ambiente mental, ressignificando algumas coisas. Então, se você parar para pensar, não a família que você nasceu, o ambiente que você está hoje, a cidade que você está hoje, realmente isso é um fator que iria te limitar de chegar onde você quer? Eu sempre trago o exemplo. Hoje, né, vocês assistem de vários cantos do Brasil o Café de Milhões, tem alunas, tem mais hoje de 17 mil alunos por todo o Brasil, por todo o mundo, e aqui na minha cidade tem menos habitantes do que número de alunos. Então, se eu me limitasse apenas à localização geográfica, e eu amo morar aqui, se eu me limitasse apenas à localização geográfica, e pensasse, não, mas eu tenho que ir para uma cidade maior para ter os resultados que eu quero, quando que isso iria acontecer? Porque talvez você mesmo se coloque em alguns ambientes mentais que você se questiona assim. Não, então eu vou ter que me colocar num ambiente físico diferente ou optar em ficar aqui com a minha família. E aí você se coloca nesses momentos em que você não consegue tomar uma decisão. E será mesmo que é necessário? Porque o mercado lá fora fala isso. Mas talvez isso iria interferir nos teus valores, no que você realmente quer sentir, ter, ser. E gente, quem quer, dá um jeito. Então, indiferente de onde você mora hoje, indiferente da família que você veio, indiferente das condições que estejam hoje, olha para trás. Olha para trás tudo que você já se desenvolveu, tudo que você já fez. Você fez o melhor como você pôde naquele momento. E o mesmo vai ser de hoje em diante. Só que se a gente se colocar em ambientes de energia baixa, em ambientes de dúvida, em ambientes de angústia, e esses ambientes eles acontecem muito mais online do que físico, de quem você acompanha todos os dias, quais notícias você acompanha, tudo que você reforça todos os dias vai moldando quem você é. E essa visão que você tem de você mesmo, do futuro, que pode ser daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês. Essa tua versão, ela realmente é possível de acontecer?
Se alguma pessoa já está vivendo, né, alguma versão semelhante, por que não você? Por que não você? Às vezes algumas mudanças precisam acontecer, mas elas não são físicas, do mundo físico aqui, mas sim do mental. Tudo que vemos, ouvimos e vivenciamos vai reforçando o que acreditamos ou não, o que vemos como realidade. E isso, consciente ou inconscientemente, pode moldar as nossas ações. É aquilo de que se você pensa que pode ou que não pode, das duas formas você está correto. Se você pensa que pode fazer algo, ter algum resultado, as tuas ações vão estar de acordo com isso. Agora, se você acreditar que você não pode fazer aquilo, que é difícil, que é trabalhoso, que é cansativo, vai ser assim da mesma forma também. Porque o teu foco, o teu objetivo, ele vai estar de acordo com isso. Você já deve ter ouvido a frase: você é a média das 5 pessoas que mais convive. Mas vai muito além disso. O que você faz, escuta ou pensa quando está sozinho. Não adianta ter ao entorno pessoas que vão te motivar, te incentivar, se você mesmo não está acreditando em você. E o contrário também é válido. Não importa o ambiente físico ou as pessoas que você convive no dia a dia. Isso, claro, gente, influencia na questão de ser mais fácil ou não. Mas se você decide, da mesma forma, dar certo, fazer acontecer, colocar aquele projeto em prática, quem realmente precisa acreditar em nós, acreditar que vai dar certo, somos nós mesmos. E por quê? Porque os nossos sonhos, eles são individuais. O propósito que Deus colocou no teu coração, Ele colocou no teu coração. Não no coração, às vezes, da tua família, dos teus amigos, dos colaboradores. Então, o propósito cabe a você. O processo para passar por aquilo cabe a você e não às outras pessoas. E eu tô dizendo aqui que sim, é muito bom quando você tem pessoas que vêm junto contigo num mesmo propósito. Isso ganha mais força. Só que se você se sente só em algo, sozinho em algo, é você quem tem que acreditar em você mesmo. As pessoas vão te motivar, vão te incentivar, vão te apoiar quando já deu certo. Mas por muito tempo, às vezes vai ser você e Deus. Deus no papel de te dar aquela visão, mostrar a promessa, te dar a vontade em realizar algo, de alguma forma. Com algo que você ouviu, que você viu, que você sonhou. Então, primeiro ele já te dá um gostinho da promessa, do que é que pode acontecer. O que mais ele faz? O impossível, que não cabe a nós. Então, o que é possível, o que faz parte da jornada do processo, todos os dias a gente vai estar fazendo, melhorando, lapidando. Mas talvez aquilo que você quer realizar seja tão grandioso que você sabe que tem coisas que parecem impossíveis. Ou alguns recursos que às vezes você não tem no momento para que aquilo aconteça. Só que no final, quem se coloca disponível, disposto a passar pelo processo, no final a conta, ela sempre fecha. O que é possível, cabe a nós. O que é impossível, deixa nas mãos de Deus, que vai acontecer. E aí eu conto aqui, até uma parte aqui no livro, eu vou ler pra ti, tá? Ó, quando eu me mudei de cidade pela primeira vez, que eu vim de Santa Catarina pro Paraná, não conhecia ninguém onde eu fui morar. Então, no sentido de não conhecia ninguém que falava o mesmo que eu conhecia apenas o meu marido. Então, eu não conhecia ninguém em que estava falando sobre empreender, alguém que tinha alguma visão semelhante à minha. Eu só conhecia ele quando eu vim pra cá, na cidade que eu estou morando, quando eu fiz essa mudança de estado. E, gente, quando eu cheguei aqui, eu senti muita falta de alguém que conversasse sobre as mesmas coisas que eu. Eu me vi nesse momento de não ter esse ambiente no qual eu gostaria, sabe? Então, para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu vim lá de Santa Catarina para o Paraná,
Eu não era mentora ainda, eu não ensinava estratégias de venda. Eu empreendia vendendo produto físico, né? Então eu tinha uma loja online de moda feminina, fazia os envios todos os dias para todo o Brasil, tudo estava acontecendo. Me mudei de lá para cá, as vendas inclusive continuaram por eu já estar no digital, né? Por já usar as redes sociais para estar vendendo. Só que aí tem horas que parece que você precisa compartilhar as coisas com alguém, que você precisa um incentivo, um apoio de alguém que está fazendo o mesmo ali que você, né? E quando eu vim pra cá, eu me senti um peixinho fora d'água. Não tinha ao meu entorno essas pessoas, eu não tinha amizades aqui ainda, era tudo muito novo. Só que ao mesmo tempo que eu percebi que eu poderia retroceder por conta disso, nesse momento eu tomei uma decisão de eu vou me colocar em ambientes então. Eu sei que eu mesma vou ter que manter o meu mental para continuar avançando, escalando as vendas cada vez mais. Então, sabendo disso, eu me apeguei onde dava. Eu me apeguei lendo mais livros, vendo vídeos no YouTube, fazendo cursos. Por quê? Eu percebi que o que importava era o que estava aqui no meu mental. O que importa é o que você carrega aqui dentro. Senão você pode ter os melhores recursos do mundo, as melhores pessoas do mundo ao teu lado te incentivando, mas se você mesmo não está disposto, disponível, não vai avançar. Então é muito mais mental do que a gente imagina. É um ambiente no qual você se coloca e você cria. Só que ao mesmo tempo em que eu decidi me colocar nesse ambiente mental, foi uma das fases em que eu mais me aproximei de Deus também. Muitas vezes a gente busca a aprovação do outro, incentivo do outro, palavras do outro e não bebe da fonte, não pede para a fonte. Nesse momento em que eu tinha sonhos muito grandes, vontades grandiosas de realizar projetos, foi quando eu mais me conectei com Deus. Porque no dia a dia, o que estava acontecendo parecia muito impossível aquilo se realizar. Coisas que acontecem hoje pareciam muito impossíveis quando eu vim pra cá. Gente, eu não falava um bom dia nos stories. Eu não falava de tão tímida, vergonha de falar que eu tinha. E eu já tinha a visão de estar transbordando, estar ensinando. Porque eu estava numa fase da minha loja online em que eu estava vendendo muito e eu sentia muito a necessidade de começar a ensinar tudo aquilo. Foi dali que surgiu as estratégias de venda, né? Foi ali que eu comecei a documentar tudo que eu ensino para os alunos hoje. Mas como assim? Alguém que tem vergonha de falar, de abrir a câmera, clicar aqui e falar. Hoje vai estar fazendo live todos os dias, né? Todos os dias a gente tá aqui. Como que isso é possível? Para mim lá atrás era impossível. Só que lembra daquilo que eu falei? De que o que parece impossível, coloca nas mãos de Deus. Muitas coisas vai ser fácil para você no dia a dia, outras nem tanto. Só que existe um processo. E esse processo ele vai acontecendo dia após dia, de decisão em decisão. Eu não comecei naquele dia em que eu recebi essa promessa de Deus, em que eu estaria transbordando, ensinando. Eu não no outro dia já comecei lives diárias. Já comecei a fazer mentorias individuais, mentorias em grupo. Não foi assim que aconteceu. Foi um processo. Então eu tive que gravar o meu primeiro story, gravar minha primeira aula, fazer minha primeira live. Quantas coisas novas eu tive que fazer para hoje ser muito comum eu chegar e abrir uma live aqui. Ser muito fácil para mim, algo que eu gosto muito. E lá atrás eu não tinha nem noção que eu gostaria disso, porque eu nunca tinha me permitido fazer isso. Só que tu percebe que se eu tivesse visto lá atrás tudo que eu estaria fazendo hoje, isso ia me assustar? Nossa, como assim? Eu vou estar palestrando nos palcos, vou estar fazendo lives diárias, vou estar fazendo mentoria com os alunos. Eu?
Mas se eu tenho vergonha de falar, se eu tenho medo do julgamento dos outros, do que os outros vão dizer, porque era bem assim que acontecia. Eu iria olhar para o dia de hoje e eu ia dizer, eu não, talvez outra pessoa. Só que aí eu decidi acreditar na promessa que Deus colocou no meu coração. E quando você decide acreditar que aquilo sim é possível para você, tem um processo, você não sabe nem qual vai ser esse processo ainda. Só que você também nem imagina que o que está preparado é muito maior do que isso que você consegue visualizar hoje, imaginar hoje. É só se colocar disponível para tudo isso, aí as coisas começam a acontecer. Então esse foi um dos momentos, eu lembro, em que eu mais me aproximei de Deus por necessidade mesmo. E muitas coisas acontecem na nossa vida justamente para que isso aconteça. Que você sinta a necessidade de ter algo impossível acontecendo ou de ter uma provisão que você precisa. Às vezes é um recurso financeiro, às vezes é uma habilidade que você precisa desenvolver, porque para chegar na sua promessa você vai ter que construir, desenvolver novas habilidades. Então talvez algumas coisas aconteçam justamente por isso, para a gente se colocar aqui no nosso lugarzinho e dizer, eu não sou perfeito, eu não sei de todas as coisas, mas eu tô aqui disponível a melhorar. Eu tô aqui disponível em passar por esse processo. Aí é incrível como tudo começa a acontecer. Uma ideia aqui, um projeto lá, uma melhoria aqui, uma lapidação lá. E Deus vai nos mostrando passo a passo o que é que nós precisamos fazer. Só que como a gente vai conseguir se colocar disponível a isso se estamos nos alimentando diariamente de conversas ruins, pensamentos ruins, notícias ruins? Tudo que nós ouvimos, vivemos, experienciamos e reforçamos para nós mesmos vai tornando quem a gente é. Vai trazendo os resultados que a gente tem. Então, nesse processo que existe o ponto A e o ponto B. O ponto A é onde nós estamos hoje. O ponto B é a grande realização que você quer, que você imagina hoje. Nesse processo, você precisa se manter, você precisa se alimentar de coisas que vão te fazer chegar de fato nesse objetivo. Então já se questiona, hoje, tem algo que você precisa mudar no teu ambiente mental? Talvez as pessoas que você acompanha no digital, talvez o que você assiste na televisão, talvez para o que você está dando ouvidos no dia a dia. Porque daqui a pouco chega uma vizinha, um empresário do lado do estabelecimento ao lado que o seu, chega alguém reclamando de algo, reforçando sobre algo ruim, que reclamar é clamar duas vezes, né? Então aquela pessoa tá com o foco nisso, você vai lá, concorda com aquela pessoa, você vai lá e se alimenta disso, mais disso vai acontecer. E aqui, gente, não é sobre positivismo apenas, é sobre a realidade, com o que realmente acontece. Muitas das vezes, você não escolhe o local geográfico onde está, ou quem está à sua volta, mas pode decidir do que irá se alimentar diariamente. E o nosso questionamento do dia, que sempre tem aqui do ladinho da nossa dose do Café de Milhões, ele é bem assim. Se pergunte, como posso melhorar o que tenho visto, ouvido e falado diariamente? Quais ambientes estão de acordo com a realidade que eu busco? E quais preciso começar a frequentar? Então é sobre aquilo, analisar o que já está acontecendo, mas também focar onde que eu preciso me colocar. Ambientes novos. Esses ambientes novos podem ser físicos, podem ser digitais, mas uma coisa é certa, ambiente diferente, resultado diferente.
Talvez o ambiente seja o teu dia a dia. No teu dia a dia, o que você precisa fazer de diferente da tua rotina, além do ambiente mental, para chegar nos resultados que você quer. Então é muito mais sobre o que nós acreditamos, no que nós reforçamos todos os dias, do que o que está nos cercando. Você já deve ter ouvido falar sobre esse nosso ano, né? 2026. Talvez você tenha ouvido que o ano pode ser que seja difícil por algum motivo. Ah, tem muitos feriados nesse ano, então para o empresário isso não é tão bom. Ah, é um ano de política, então às vezes não vai ser tão bom. É um ano em que muitas pessoas estão falando, não vai ser bom por causa disso, não vai ser bom por causa daquilo. E o tempo que elas estão reclamando sobre algo é o mesmo tempo em que poderia ser colocado uma solução em prática. Então, quando você entra nessa onda da reclamação, de concordar com essas pessoas, você se torna mais um nesse grupo. Agora, se você se coloca no seu lugar, que você sabe onde é o seu lugar, para chegar na promessa que Deus colocou no teu coração, e você focar em realizar isso, você vai chegar nesse teu objetivo, mas quanto mais pessoas você consegue levar junto contigo. Tu já parou para imaginar que você realizando os sonhos que você tem no teu coração hoje, não é só você que ganha com isso? Mas quem convive contigo, os teus clientes também. Porque teu produto, teu serviço, ele traz uma solução. Então, é incalculável o quanto, quando você se coloca disposto ao processo, a colher aquilo, o quanto mais de pessoas que ganham junto com você. Então, nós, às vezes, não conseguimos mudar o que está ao nosso entorno. E se você consegue, faça essas melhorias. Mas talvez você não consegue mudar o que está ao entorno. Mas você consegue mudar os teus pensamentos, teus questionamentos, que assim você muda as tuas ações e assim você muda os teus resultados. Então hoje é um dia de decidir se alimentar melhor. Se alimentar melhor do que você fala, do que você reforça para você mesmo, do que você vê todos os dias. E os resultados, eles vão ser mera consequência. Para a gente fechar a nossa dose do dia, como a gente faz todos os dias aqui, nós vamos pedir pelo nosso dia. Então, como que você está fazendo nesse momento? Se você puder, feche os teus olhos, tá? Feche os teus olhos, toma uma respiração profunda para se permitir estar no aqui e no agora. Para nossa última dose do Café de Milhões da semana. Então, vamos fechar com tudo agora. Toma uma respiração profunda. Meu Deus, no dia de hoje, a gente quer mais sabedoria, mais entendimento para nos colocar nos ambientes certos. Que a qualquer momento que a gente identificar algo que possa nos afastar da promessa que o Senhor nos mostrou, colocou no nosso coração, através de algum sonho, através de alguma visão, através de algo que alguém falou para nós. Que todos os ambientes que não vão nos favorecer para chegar nessa colheita, que de alguma forma a gente saiba que ali não é mais o nosso lugar. Mesmo que sejam decisões difíceis de serem tomadas. Mas ao mesmo tempo nos traga clareza e entendimento em saber que essa promessa não precisa ser a qualquer custo. Nós não precisamos abrir mão da nossa família, abrir mão
de quem convive conosco, do ambiente no qual a gente está físico, para chegar nessa promessa. A gente quer sentir a clareza de onde realmente é o nosso lugar e de onde já não é mais o nosso lugar, tanto físico quanto digital, emocional. Nos traga o discernimento para entender o que não nos pertence mais e o que a partir de hoje a gente precisa buscar mais. Que a gente saiba todos os dias extrair o melhor resultado do que nós já temos em mãos e cada vez buscar mais pelo que falta. Que a gente não construa nós mesmos um muro na nossa frente, mas que sim, a gente se firme na promessa do Senhor e que a nossa fé seja alimentada todos os dias. E hoje a gente vem pedir o principal alimento que nós precisamos, que é o teu direcionamento, aquela paz de sentir que tá tudo bem, vai acontecer, já aconteceu, mas existe um processo que a gente precisa passar e nós precisamos que você esteja conosco nesse processo. A Ti nós entregamos o nosso dia, a Ti nós entregamos a nossa empresa e nós estamos hoje aqui disponíveis para caminhar rumo à realização que você nos prometeu. Mas para isso nós precisamos sabedoria e entendimento em tudo que for acontecer ao longo do nosso dia. Então esteja presente em cada segundo, em cada decisão, em cada ação que vai ser feita. Nos traga incômodo naquilo que vai nos afastar dessa promessa. Nos traga incômodo no que não é para nós fazer, mas nos traga a paz no coração para nos direcionar do que realmente precisa ser feito. Tire todo o medo, tire toda a angústia, tire todo o pensamento negativo que vier a permear a nossa mente, porque a gente quer que seja leve, assim como o Senhor quer que a gente viva, desfrutando o melhor dessa terra, colhendo o melhor nessa terra. Mas para isso nós precisamos da sabedoria e do direcionamento do Senhor. A Ti nós entregamos o nosso dia, a nossa empresa e tudo o que vai acontecer nele. Amém? Amém. Lembre sempre o que eu sempre digo aqui: o sucesso é o quê? Indiferente do que seja sucesso para você, o sucesso ele é uma decisão. Essa colheita que você tanto quer ter, essa nova versão sua que você tanto quer ser, é uma decisão, é uma cisão em deixar quem você não é mais, o que não te pertence mais, e passar a ser aquela versão que você tanto quer ser, em passar a fazer aquilo que você quer tanto fazer. E é muito mais mental esse jogo, às vezes, do que real. Às vezes o que você constrói como algo que poderia impedir, como algum pensamento de dúvida, alguma angústia, é muito mais mental do que real. Então passe a você se colocar nos seus ambientes que vão te levar para essa realização, para esse próximo objetivo. Quero te desejar um ótimo dia, ótimas vendas, que seja um dia muito produtivo, muito abençoado. Se você não tem o seu livro ainda do Café de Milhões em mãos, vai para qualquer post ou story meu, comenta a palavra café para já receber no seu direct. Ele tá com frete grátis para todo o Brasil, tá? E, gente, recado importante aqui. Na próxima semana tem, né, a questão do carnaval, do feriado, que alguns vão fazer, mas nós vamos estar aqui igual, tá? Então aqui na empresa as coisas vão continuar acontecendo normalmente, as mentorias com os alunos, as lives também. Então 9 horas da manhã
Todos os dias, de segunda a sexta, estamos ao vivo aqui para o nosso Café de Milhões, tá? Te desejar um ótimo dia, ótimas vendas e agora, bora lá fazer o que precisa ser feito.